Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo nesse momento. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e a carta a Tito. Nós iniciamos esta série de estudos no domingo passado, com a nossa irmã Cineia, e hoje nós vamos iniciar os estudos propriamente destas 3 cartas, começando com o capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos começar esses estudos e o nosso desejo é que Deus te abençoe, que você seja iluminado pelo Espírito Santo e que esta palavra venha falar com você e falar comigo também. O título, o tema da nossa lição, a lição de número 2, é o Evangelho da Graça. O texto áureo se encontra no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 24, que diz o seguinte: contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A verdade prática diz: o Evangelho da graça de Deus é, por excelência, o Evangelho da libertação do homem através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 1, os versículos 3 a 10. Eu recomendo que você leia todo o capítulo, pois a nossa lição vai fazer um esboço, uma pincelada sobre todo o conteúdo do capítulo 1 de 1 Timóteo. Então, eu recomendo que você leia todo o capítulo. Vamos orar antes de nós iniciarmos propriamente a nossa aula. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade, pela vida da pessoa que está me assistindo nesse momento. Meu Pai, eu quero pedir com todo o meu coração que esta palavra venha falar conosco, que a Tua palavra possa encontrar lugar no coração de quem me assiste, que o Senhor venha falar, que a Tua voz possa ser ouvida através deste vídeo para aquela pessoa que está assistindo nesse momento. Nos dá iluminação espiritual, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o objetivo principal de Paulo nesta carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, é orientar Timóteo sobre a questão dos falsos mestres que haviam na igreja de Éfeso, que era o lugar aonde Paulo falou para Timóteo permanecer. Então, se você ler o início do capítulo 1, ele diz isso: eu pedi para que você permanecesse em Éfeso a fim de admoestar algumas pessoas que estavam espalhando uma outra doutrina. No texto áureo que nós lemos, esse trecho, o versículo 24, fala justamente de um momento em que Paulo, há 7 anos atrás, havia se reunido com as principais lideranças da igreja de Éfeso e lhes deu vários conselhos e várias observações. Uma delas era que eles tivessem cuidado com lobos vorazes que poderiam devorar as ovelhas, ou seja, pessoas que iriam se infiltrar na igreja e a partir daí disseminar falsas doutrinas e a partir de então ter
poder ter domínio sobre as ovelhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a introdução da nossa lição, ela fala isso, que quando Paulo estava indo para Jerusalém, ele se reúne com os líderes da igreja de Éfeso e demonstra preocupação com o rebanho de Deus, conforme nós lemos na introdução, pois tinha receio que na sua ausência as ovelhas do Senhor fossem atacadas. Então existe aí a referência em Atos, no capítulo 20, de versículos 29 e 30, que você pode ler também aí na sua casa. Sem dúvida foi um sentimento dado pelo Senhor, porque 7 anos depois Paulo estava deixando Timóteo em Éfeso para combater esses lobos cruéis que queriam devorar o rebanho sob seus cuidados pastorais. Agora olha só a observação. Nos dias de hoje, há igrejas que abrigam falsos obreiros que pervertem a sã doutrina, matando ou dispersando as ovelhas. Ou seja, o que nós podemos aprender logo de imediato? A importância de conhecer a sã doutrina, a verdadeira doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Porque no momento em que nós tivermos esse conhecimento da sã doutrina, vai nos dar capacidade, vai nos dar recursos para nos defendermos, para combatermos as falsas doutrinas, as heresias, aqueles desvios que, para aqueles que são inexperientes, que não conhecem a Bíblia, acabam sendo vítimas. Às vezes a gente se pergunta por que tantas pessoas são enganadas nas igrejas, por que tantas pessoas se deixam seduzir e levar por pensamentos, por palavras medíocres, por ilusões. É justamente porque essas pessoas não têm conhecimento da sã doutrina. É por isso que Paulo, no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Timóteo, ele diz, olha, eu te deixei aí em Éfeso para que tu admoestasse algumas pessoas que existem na igreja, para que eles não ensinassem outra doutrina, que é justamente a doutrina que é diferente da sã doutrina, da verdadeira doutrina, da doutrina bíblica. Então, no tópico 1, em algarismo romano, diz o título: as falsas doutrinas corrompem o evangelho da graça. Por quê, irmão? Porque o alvo, o objetivo de vida do apóstolo Paulo é justamente ensinar o evangelho da graça. Porque não é um evangelho qualquer, é o evangelho da graça de Deus, do quanto Deus manifestou esta graça para homens que não eram merecedores, que não eram dignos e que não são dignos, que é o nosso caso. Nós somos pecadores. Então, no subtópico 1, dentro desse tópico 1, diz o seguinte: o evangelho da graça é o evangelho libertador que Cristo trouxe ao mundo, por bondade de Deus, independente das obras humanas. Então, esse texto que se encontra em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a fonte da salvação é a graça. E o que é graça? A palavra graça, no grego, significa favor imerecido, dom. A palavra grega é charis, traduzida por graça. É dessa palavra charis que vem a nossa palavra portuguesa carisma, que não é muito utilizada hoje. Mas houve uma época em que essa palavra ela representava a questão de doação, a questão de favor. Então, a palavra
caris significa favor imerecido. Por quê? Porque é algo que é dado voluntariamente, é algo que é dado sem esperar nada em troca, é algo que é dado de forma incondicional, ou seja, não existem condições, não é uma retribuição a uma ação anterior, não, é um ato voluntário, é um dom, é um favor. E Paulo, ele tinha tanto amor por esse evangelho da graça, que ele substituía nas suas epístolas, nas suas cartas, ele substituía a saudação normal que as pessoas naquela época direcionavam para os destinatários, por qual palavra? A saudação de Paulo era sempre a mesma: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí eu dou graças a Deus por vocês. Ou seja, Paulo, ele sempre usava a palavra graça. Por quê? Porque é uma palavra bonita? Não, porque ele tinha consciência de que ele só podia fazer essas coisas porque ele era alvo da graça de Deus. Então Paulo se referiu a esse evangelho de maneira muito eloquente, que é o textual que nós lemos. Ele diz que a carreira dele, para o qual ele foi chamado, é pregar e proclamar esse evangelho da graça de Deus. E esse evangelho não era apenas um conhecimento, não era apenas uma teoria, não, ele viveu esse evangelho, ele experimentou, ele é alvo dessa graça. Então, mais lá na frente, no próprio capítulo 1, ele vai dizer isso, que ele recebeu essa superabundante graça, ou seja, ele não apenas conhece de uma maneira teórica, mas ele viveu essa graça. E essa graça foi tão forte na vida dele que transformou Paulo de um blasfemo, um perseguidor da igreja, que ele mesmo fala aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, em um pregador, em um anunciador da palavra de Deus. Aí, quando a gente pega a história de Paulo, nós vemos que assim que Paulo saiu da estrada de Damasco, depois daquela experiência que ele teve com Jesus, a Bíblia diz que Jesus apareceu para um discípulo chamado Ananias. E disse assim: olha, Ananias, vai lá pregar para Paulo. Aí Ananias disse: Senhor, não era esse Paulo que perseguia a igreja? Não era esse Paulo? Aí Jesus: não, vai lá e prega, porque me convém mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Ou seja, o próprio Ananias já tinha aquela resistência. Agora imagina, um perseguidor, um blasfemo, que foi transformado pela graça de Deus. Para quê? Por que isso? Para que seja evidente o tamanho da graça de Deus. E aí, no subtópico 2, fala justamente das falsas doutrinas, porque eram essas falsas doutrinas que estavam se opondo ao verdadeiro evangelho da graça. Então, não há um consenso sobre o que seriam essas falsas doutrinas, mas há um entendimento que havia pelo menos duas falsas doutrinas predominantes, que a irmã Cinéia se referiu na sua aula na semana passada, que era os falsos mestres judaizantes, que queriam ensinar os gentios para que eles voltassem ao judaísmo, para que eles se submetessem às leis judaicas, e uma outra corrente que era o gnosticismo. A palavra gnosticismo, ela vem do grego gnosis, que quer dizer conhecimento, ou seja, é um tipo de conhecimento místico que despreza o plano terreno e se concentra apenas no campo espiritual, ou seja, a matéria é má, só o espírito que é bom. Então, eram duas correntes predominantes. Então, esses falsos mestres, irmãos, por incrível que pareça, na Bíblia, diz que eles eram oriundos de dentro da igreja, e inclusive eram, presta bem atenção, irmão, eram líderes, eram liderança da igreja.
Atenção, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem cargo na igreja, que é líder, tome muito cuidado para que você não se torne um destes falsos mestres. Porque não foram quaisquer pessoas, não eram quaisquer membros, eram presbíteros, eram mestres, eram pessoas incumbidas de ensinar a palavra de Deus, mas que se corromperam, mas que naufragaram na fé. Então, muito cuidado, irmão. Principalmente o irmão e a irmã que é de liderança. Esses falsos mestres apareceram de dentro da liderança da igreja de Éfeso. Não foram quaisquer pessoas. Então esses falsos mestres seriam justamente presbíteros, que acabaram se corrompendo, se pervertendo com as falsas doutrinas que Paulo fala que seriam fábulas ou genealogias intermináveis. Por que fábulas? Porque naquela época já havia uma disseminação daquelas histórias fantásticas, daqueles mitos, daquelas lendas que aparecem principalmente na literatura judaica. Porque a literatura judaica, irmãos, às vezes a gente pensa que é só o Antigo Testamento. Não, irmão. Naquela época não tinha só o Antigo Testamento. Havia muita literatura judaica produzida que se encontra no que nós chamamos de livros apócrifos, por exemplo. Eram livros que não estão na nossa Bíblia, no cânon aprovado pela igreja, que é a Bíblia. Os 66 livros são livros apócrifos, falsos, cuja o ensino é totalmente contrário, é totalmente oposto ao que a Bíblia ensina, o cânon. Então lá nesses livros apócrifos você vê muitas fábulas, muitas lendas, muitos seres espirituais, muitas fantasias, fala muito sobre anjo, só que a maneira como aborda a questão dos anjos é uma maneira totalmente deturpada, ou seja, eram histórias que acabavam desviando as pessoas do verdadeiro evangelho da graça. E as genealogias, que ele também fala aqui, pode se referir tanto ao gnosticismo, porque o gnosticismo tinha aquelas genealogias. Eu vou voltar só um pouquinho, irmão. Genealogia, a palavra logos quer dizer palavra, e genes quer dizer gênese, ou seja, seriam uma lista de descendências de pessoas que seriam da linhagem judaica. Então, os judeus, eles davam muita importância para a genealogia, porque justamente a genealogia é a comprovação de que aquela pessoa é judeu, que ela era de descendência judaica, que a sua raiz principal era judeu. Então, eles davam muita ênfase a isso. Então, os judaizantes daquela época enfatizavam essas genealogias, e também os gnosticistas, porque eles tinham também essa relação de graus, de seres espirituais que cada pessoa tinha que atingir para poder chegar a Deus. Então, essas falsas doutrinas, apresentadas como fábulas, eram narrativas imaginárias, lendas, ficção, histórias fantasiosas, eram mitos. Inclusive a palavra grega original para fábula é mito, mitoi. E na igreja não deve haver espaço para isso. Nós temos que nos concentrar na verdadeira e única e bendita palavra de Deus. Então Paulo diz que algumas pessoas estavam ensinando outra doutrina, demonstrando que já no tempo de Paulo já se estava estabelecido a doutrina bíblica, a sã doutrina, a doutrina verdadeira das Escrituras. Então, esses ensinos de fábulas e de genealogias eram ensinos que traziam especulações e controvérsias inúteis que nada edificavam os irmãos. Timóteo foi um mensageiro enviado por Paulo para enfrentar e combater esses ensinos. Agora, olha só, irmão, uma observação. Há igrejas evangélicas
que aceitam esse tipo de ensino e permitem que o emocionalismo tome lugar do verdadeiro avivamento espiritual. Irmão, olha só, presta atenção. O problema não é chorar na hora do culto. O problema não é se emocionar na hora do culto. O problema é a emoção pela emoção. É a busca por uma sensação, é a busca por um sentimento, é você ficar obcecado por ter alguma experiência intuitiva sem nenhum conhecimento da palavra de Deus. A melhor maneira que Deus tem para falar comigo, para falar com você, está aqui, olha. É aqui, meu irmão. Deus tem poder para falar conosco de outros métodos? Claro que tem. Mas Ele deixou para nós a sua palavra, que é a sã doutrina. É aqui que nós conhecemos sobre Deus, que nós buscamos a Deus. E aí Paulo ele diz que Timóteo deveria admoestar essas pessoas justamente para que elas pudessem se converter. Então, no versículo 3 de 1 Timóteo, ele diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aí, olha só o que ele fala lá no versículo 5, o objetivo desta demonstração, ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo deveria admoestar essas pessoas, não para destruí-las, mas justamente porque esta demonstração ela tem um objetivo. Qual é? É o amor que é procedente de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, o objetivo dessa demonstração era fazer com que essas pessoas voltassem para a sã doutrina, por meio do amor que procede desses 3 elementos que nós mencionamos. Então, aqui no subtópico 3, ele está dizendo que o fim do mandamento e a finalidade da lei é justamente isso. É o amor que procede de coração puro, de fé limpa, de consciência limpa e de fé sem hipocrisia. Então, Paulo chama a atenção de Timóteo para a doutrina de Deus e de Cristo, a qual ele resumiu no mandamento e sua finalidade. Então, no versículo 5, ele diz isso, que eu acabei de mencionar para os irmãos. Ou seja, o objetivo do ensino, da sã doutrina, da admoestação, é justamente produzir no coração o amor. O que é que nós podemos aprender com isso? Não tem como amar a Deus sem nós termos um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sem hipocrisia. Eu não posso amar a Deus e ao próximo sem eu ter estes 3 elementos. Se eu não tenho coração puro, se eu não tenho consciência limpa, a consciência limpa do pecado, a consciência limpa de você ser uma pessoa íntegra, justa, que é algo que é produzido pelo Espírito Santo. E a fé sem hipocrisia, sem fingimento. Se eu digo que eu amo a Deus e ao próximo, mas não tenho estes elementos, então o meu amor não é um amor verdadeiro, não é um amor cristão. E aí no tópico 2, em algarismo romano, segue falando justamente sobre a graça. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu esqueci de mencionar uma coisa. Então, quando Paulo está falando sobre a questão dos falsos mestres que haviam se desviado da sã doutrina, e Paulo menciona que eles estavam se utilizando da lei de maneira equivocada, de maneira errada, porque o propósito da lei, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, que a lei não é para o justo, a lei é para o injusto. Ou seja, Paulo ensina acerca do objetivo da lei,
e para quem ela se destinava, discriminando uma longa lista de tipos de pessoas ímpias que eram alvo dos preceitos legais. Ou seja, a lei ela foi feita justamente para os injustos, justamente para corrigi-los, para discipliná-los, para mostrar-lhes o caminho certo, o caminho correto, o caminho verdadeiro. Então, por que a gente diz que a lei ela é para o injusto e não para o justo? Porque o objetivo da lei é educar, é orientar, é admoestar, é advertir. Então, agora a gente vai para o tópico 2, algarismo romano, que fala sobre a graça. Então, depois de falar sobre a importância da lei, o objetivo da lei, Paulo fala sobre essa graça, porque ele se vê como o maior dos pecadores, não por uma falsa humildade, mas por uma consciência, por um amadurecimento espiritual, porque Paulo não era simplesmente um novo convertido. Paulo já tinha muito tempo de igreja. Paulo já tinha muito tempo de cristão. Então, esse conhecimento de Paulo sobre o Evangelho da Graça lhe permitiu ter consciência de que ele era o pior dos pecadores. Ou seja, o conhecimento verdadeiro da Palavra de Deus, o ensino das Escrituras, eles levam ao homem a consciência da sua condição pecaminosa e não o orgulho. Se a gente estuda a Bíblia e a gente se sente orgulhoso, no sentido de soberba, de arrogante, porque eu conheço a Bíblia melhor do que você, não tem ninguém que conheça mais a Bíblia do que eu sou um fera, eu conheço tudo da Bíblia. Se o conhecimento das Escrituras, se o estudo teológico não deixa a pessoa humilde, então a pessoa está estudando da forma errada. Então, conhecimento de Paulo acerca do Evangelho da Graça lhe deu consciência de que ele era pecador. Então, o subtópico 2 fala sobre a graça superabundou com a fé e o amor. Então, no subtópico 1 fala sobre gratidão. Por quê? Porque Paulo todo o tempo está falando de graça. Dou graças a Deus, graça e paz. Você lê as epístolas de Paulo e ele todo o tempo está mencionando a graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que ele era pecador e que ele só podia fazer o seu ministério, só podia ser exercido por causa da graça. Então a graça de Deus lhe foi concedida e lhe deu condição de exercer o ministério apostólico. Então, nessa parte da epístola que nós estamos estudando, qual é a parte, irmão? É lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, aqui os versículos 12 até o 17. É uma expressão de gratidão que Paulo fala para Timóteo, mostrando para Timóteo que Paulo só tinha esse ministério apostólico pela graça de Deus. Então, aqui o comentarista diz que nessa parte da epístola, Paulo expressa sua gratidão a Cristo por tê-lo escolhido e posto no ministério apostólico e pastoral, apesar de ter sido um terrível opositor do Evangelho, conforme o próprio Paulo descreve aqui. É mais uma demonstração do que o Evangelho da graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Deus tem seus santos caminhos. O Evangelho é a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus, que alcança o homem no mais baixo nível de pecado e o faz uma nova criatura. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas alguém disse que Deus tem uma predileção pelos piores, pelos desprezados, pelos humilhados, que Deus adora usar na sua obra, no seu ministério, pessoas humilhadas. Não que Deus tenha preferência no sentido de eleição, de salvação. Não é isso. Mas é no sentido de exercício da obra de Deus. Eu vou deixar de uma maneira mais clara. Deus adora usar pessoas humilhadas. Deus adora usar o desprezado. Deus adora usar quem se acha um nada. Por quê?
Porque justamente quando Deus usa essas pessoas, o que fica evidente não é a capacidade da pessoa, mas é o poder de Deus e a graça de Deus manifesta na vida dessa pessoa. Então, quanto mais desprezada, quanto mais humilhada, quanto mais a pessoa se sente um nada, mais ela é capaz de ser usada na obra de Deus, justamente para que o tesouro de Deus, que é colocado em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não do vaso. Então, é esse evangelho que transforma a vida do pecador, é o evangelho da graça. A graça é um favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer a nossa salvação e nunca vamos fazer. Jesus foi quem salvou Paulo e o transformou mediante a sua graça. E isso lhe deu um coração humilde. Então aqui na revista diz o seguinte: Paulo tinha convicção de que fora salvo pela graça e não por seus méritos. Mesmo na condição de salvo, o crente deve saber que não merece, nós não merecíamos e não merecemos o dom da salvação. Ou seja, Paulo tinha consciência de que o seu ministério foi dado por pura graça, porque ele não tinha nenhuma condição de exercê-lo se não fosse a graça de Deus na vida dele. E aí, depois de falar sobre como a graça de Deus foi eficiente, foi eficaz para que Paulo exercesse o ministério, ele finaliza o capítulo 1 convidando Timóteo para o bom combate. Por quê? Porque conforme a gente estuda nas cartas pastorais a Timóteo, Timóteo era um jovem, devia ter aí os seus 30, 31, 32 anos, que era muito tímido. Talvez essa timidez fosse causada pelo fato de ser jovem. Tipo, como é que as irmãs vão reagir? Eu, na presidência da igreja, na liderança da igreja, sou muito jovem. Naquela época, jovem era na faixa dos 30 anos. Então, como é que eu vou conduzir essa igreja? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, Timóteo, ele tinha uma certa timidez. E aí, como Paulo sabia que era necessário que o combate aos falsos mestres, que o combate à falsa doutrina que estava inserida na igreja tinha a necessidade de ousadia, tinha a necessidade de firmeza, aí Paulo diz, olha, não esquece das profecias, daquilo que tu ouviste quando tu foste separado para o ministério. Lembra dessas profecias, porque isso vai te dar condição de você combater o bom combate. Ou seja, no momento que Timóteo entendeu que foi Deus que o separou para o ministério, que não foi um homem, mas que foi o Senhor, Deus, quem o separou para o ministério, aí ele vai ter essa coragem, essa ousadia de combater os falsos mestres, os falsos ensinos dentro da igreja, que é justamente o bom combate. Então, Paulo lembra a Timóteo, aí eu estou lendo o tópico 3 de Algarismo Romano, um convite a combater o bom combate. Então, o comentarista diz o seguinte: Paulo lembra a Timóteo que seu ministério foi confirmado por meio da imposição das mãos da profecia. Deduz do texto que as profecias eram consistentes e de tal maneira que Timóteo poderia combater o bom combate, com base naquilo que o próprio Deus lhe havia dado no momento da sua separação para o ministério. E aí muitos líderes de Éfeso tinham se desviado, que é justamente a rejeição da fé e as suas consequências. Quem rejeita a fé, o comentarista diz, quem rejeita a fé não fingida e a boa consciência cristã, colhe os resultados de sua má escolha, que é justamente o naufrágio na fé. E aí Paulo cita Himeneu e Alexandre como obreiros que acabaram naufragando na fé. Então, a postura de Himeneu foi tão terrível que Paulo cita ele de novo lá na outra carta de Timóteo, a Timóteo, 2 Timóteo. E esse nome Himeneu deriva da palavra grega Himen, significa Deus do casamento.
Então não se sabe ao certo qual doutrina falsa ele semeava, Himeneu. Estudiosos dizem que tanto Himeneu quanto Alexandre, eles eram representantes do gnosticismo, certo? Então, com relação a Alexandre, na semeadura das falsas doutrinas, era tão pernicioso que Paulo considera ele naufragado na fé, e a sua influência era tão maliciosa que ele foi expulso da igreja. Ele foi disciplinado por meio da expulsão, que é o que Paulo fala aqui, entregou a Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, essa expressão entrega a Satanás significa que ele foi expulso da igreja. A tal ponto, olha só a que ponto chegou a heresia, o desvio doutrinário de Alexandre de Himeneu. Então, o cristianismo, irmãos, ele já nasceu tendo que combater falsas heresias, falsas doutrinas e heresias. Então, irmãos, o que nós podemos extrair de aplicação para nós nessa aula? Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer essa doutrina, vamos valorizar o estudo da palavra de Deus, valorize a escola dominical, valorize a leitura bíblica, os ensinos das quartas-feiras, qualquer oportunidade que você tiver de aprender a palavra de Deus, aproveita, irmão. Tem gente, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para os irmãos. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho condição de cursar teologia, de fazer um curso teológico. Meu querido, a questão não é simplesmente uma questão acadêmica. É você estudar a Bíblia, é você ler a Bíblia. É você assistir uma aula de escola dominical, é você assistir um culto de doutrina. Nós, da igreja, nós temos nos esforçado para trazer um ensino de verdade da sã doutrina, meu irmão. Se você não se esforça em aprender a sã doutrina, você facilmente vai ser levado por qualquer tipo de charlatão, de enganador que existe no meio das igrejas. Que o Senhor te abençoe. Espero que essa aula tenha sido de grande proveito para a tua alma, para o teu crescimento espiritual, como tem sido para nós que estamos estudando. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por tudo que nós podemos ouvir e aprender. Senhor, que tu venhas abençoar o meu irmão e lhe dar fome, lhe dar sede de aprender mais e mais a palavra de Deus, para que ele não seja enganado por qualquer tipo de falsa doutrina, por qualquer tipo de heresia, mas para que ele se mantenha no caminho da verdade, do Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém.